boa noite mais uma vez. Satisfação enorme estar reunido para discutir um tema tão relevante, né? Em mais hoje não mais o webinar, mas sim um Agroesc, que é um formato de evento do Grupo Reagro, onde a gente quer promover, na verdade, um momento de discussão, uma troca de ideias entre os profissionais. Nós estamos trazendo aqui hoje pessoas que já trabalham há anos com a parte de gestão de pessoas e lideranças em fazendas ou empresas do agronegócio. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter hoje acesso a um conteúdo extremamente relevante e aplicável, né? Nós queremos aqui hoje trazer para produtores, para gestores de empresas, gestores de equipes de trabalho, realmente ferramentas que possam fazer diferença amanhã, na hora que você quiser colocar em prática junto à sua equipe, né? Nós fizemos um evento desse ano passado, foi um momento extremamente rico com os mesmos participantes. Espero que todos aproveitem da melhor forma, tá? Eu vou apresentar cada um deles, mas começando por mim, meu nome é Rafael Águido, eu sou o gerente comercial dos treinamentos do varejo do Reagro, os treinamentos aí nas áreas de leite, corte, café, grãos e gestão. E estão conosco aqui hoje na sala o grupo seleto Emerson Alvarenga, está conosco há anos também, tracionando aí tanto a atuação em empresas, fazendas, com a parte de liderança, gestão de pessoas, gestão comercial. Regis também está conosco desde os primórdios, né, Regis? Desde 2002, 2003, por aí. E já atuou em diferentes segmentos, na agricultura, café, grãos, leite. Hoje o Regis está à frente do escritório de Cuiabá, no nosso núcleo de gestão que atende Mato Grosso e o norte do Brasil. E Alexandre Otero, que também faz parte do nosso núcleo de gestão, consultora em projetos do agro na área de gestão de pessoas e coordenadora dos cursos de gestão de pessoas e equipes e liderança do Reagro. E o Marcos Amaral, que é o gestor comercial também do 3R, daqui a pouco ele traz alguns pontos relacionados ao nosso laboratório para vocês. Então, pessoal, sejam bem-vindos, fiquem extremamente à vontade, vocês vão, inclusive, não sei se vocês estão esperando alguma apresentação elaborada, mas, na verdade, aqui é um compartilhamento de experiências, e a nossa ideia é que vocês interajam com o Emerson, Regis e Alexandra. Para quem participa a primeira vez dos nossos eventos, essa caixa que tem a letra Q e A, na base aí do celular ou do notebook de vocês, não tem dois balõezinhos, é onde você clica e faz perguntas relacionadas ao tema. Nós vamos direcionando esses questionamentos para os três, e aí nós vamos criando um ambiente extremamente interessante de discussão, de contextualização com a dor, com a demanda de vocês. Então, nós vamos compartilhar nossa experiência de anos trabalhando a gestão de pessoas em projetos do agro, né? O Reagro acredita que o grande diferencial está nas pessoas, e vocês vão poder compartilhar experiências, trazer dúvidas que vão te ajudar na lida aí nos próximos dias, meses, anos, dentro dos seus negócios, ok? Eu queria rapidamente, nós estamos entrando e já somos mais de 50 na sala, tem mais de 400 inscritos nesse evento, então já tem um pessoal entrando. Enquanto isso, eu só queria rapidamente passar um recado para vocês, apresentar as empresas do Grupo Reagro, né? Hoje somos 6 soluções para diversos segmentos do agro. O Reagro Consultoria e o Ensino, né? A Faculdade Reagro, são empresas que andam juntos. E vocês vão perceber que hoje que técnicos com grande experiência, que vivem em fazendas ou empresas do agro, também são professores dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, perdão, e de capacitação. Então, hoje a gente prepara e capacita técnicos, produtores, gerentes de fazenda, estudantes, todos os níveis aí que atuam no agronegócio, nas áreas de leite, corte, café e grãos, e uma atuação muito forte nos últimos anos com a parte de gestão comercial, treinando equipes de venda, liderança e gestão de pessoas, e a parte de governança, sucessão familiar e gestão tributária. Então, a gente tem um portfólio extenso aí de atuação
tanto em negócios quanto em modelos de empresas, né? Empresas e fazendas do agro do Brasil e com atuação também na América Latina. O Ideagri, que faz parte agora da Rumina, né? É uma empresa que o Reagro faz parte do Grupo Reagro, uma empresa aí focada na gestão da informação em fazendas de pecuária. O Ideagri é o software que atua na gestão zootécnica e econômica em fazendas de leite. E a Rumina também tem o Bovitec Gestão Pecuária, que é a empresa focada, ou o software focado em gestão em fazendas de gado de corte. Então, quem tiver ou quiser mais informações, por favor, ideagri.com.br. O 3R Lab é o nosso laboratório de diagnóstico, né, de análise de solo, bromatológico, o Marcos vai falar daqui a pouco para a gente. O Reagro pesquisa, desenvolvendo um trabalho de validação, principalmente na área agrícola, é uma empresa de pesquisa com muito foco na área agrícola, sediada no sul de Minas, e entrando forte também em pesquisa e validação na pecuária. E, por último, a Biomip, com foco na produção de micro-organismos, o controle integrado de pragas e doenças, hoje com produtos para o café, para grãos e para cigarrinha das pastagens. Também crescendo muito, aumentando o portfólio, em breve um produto para carrapato. E quem tiver mais interesse também de segui-los nas redes ou no site, biomip.com.br. E fica o convite, pessoal, o tempo aqui é curto para a gente contar tudo que nós temos feito no dia a dia das fazendas, dos clientes e nos treinamentos, mas seguem aí os nossos Instagrams segmentados por área, né? Café, leite, corte e grãos, e o Reagro Agronegócio com novidades em todos os segmentos que nós atuamos. E mais o convite para vocês nos seguirem aí no YouTube. A gente tem soltado vídeos semanais com dicas rápidas, práticas, que é o Reagro Responde, de olho no futuro e por dentro do ensino. Então, fica o convite. Aí aqui sim, com material robusto, postado diariamente, que pode agregar aí a todos os segmentos que nós atuamos, ok? Vou passar a palavra para o Marcos, em seguida Alexandre, Reis e Emerson, nós damos início aí ao nosso AgroESC, ok? À vontade, Marcos. Boa noite, pessoal. Só falando um pouco mais a respeito do 3R Lab, nós somos um laboratório do Grupo Reagro voltado para o agro. Hoje nós fazemos análise em a parte de agricultura, solos, calcário, gesso, fertilizante, na parte de nutrição animal, silagem, feno, pré-secado, todos os tipos de rações. Ou seja, um laboratório bem completo, voltado para o agro, onde o nosso compromisso é agilidade e qualidade. Nós sabemos da importância do laudo na tomada de decisão da sua fazenda, da sua empresa, do seu negócio no agro. Eu vou deixar o meu contato aqui no chat. Quem quiser mais informações a respeito do 3R Lab, estarei à disposição. Hoje nós contamos com 3 unidades, atendendo todo o Brasil, a matriz em Lavras, atendendo todo o Sudeste e Nordeste, uma filial em Goiânia, atendendo o Centro-Oeste e Norte, e uma filial em Chapecó, atendendo todo o Sul do Brasil. Beleza? Boa palestra para todos. Obrigado, Marcos. Passar a palavra aí para Emerson, Alexandra e Regis. É uma satisfação, obrigado pelo aceite, viu, pessoal? E discutir o tema, né, Regis e Emerson, Alexandre, eu quero rapidamente passar para vocês, mas os meus 14 anos de Reagro, em fazendas e nos treinamentos, a gente vê o quanto trabalhar com gente, e essa frase ela virou um jargão nas fazendas ou empresas, né? Trabalhar com gente é difícil, que é um grande desafio, que é o maior, inclusive, não é tirar leite, não é engordar boi, não é colher soja. O grande desafio é lidar com pessoas, e eu fico extremamente feliz de ter criado esse momento, porque eu sei o quanto vocês estão engajados em gerar ferramentas simples, rotineiras, né, práticas, aplicáveis e que têm gerado resultado nas fazendas, né? Com equipes cada vez mais motivadas, vestindo a camisa, tendo olho de dono, e eu sei que isso pode impactar para pessoas de qualquer segmento, né? Nós estamos falando aqui muito de fazenda, mas gestores de empresas também podem ser contemplados. Então, passar a palavra para vocês, uma satisfação, obrigado mesmo pelo convite, bom evento.
Com vocês. Agradeço, Rafael. É bom escutar isso que você falou. Eu espero que a conversa de hoje possa descomplicar um pouco dessa ideia aí que mexer com gente é algo impossível, né? É uma satisfação estar aqui ao lado do Regis, do Emerson, e para conversar sobre um tema tão importante. Eu aproveito para agradecer a presença das pessoas que estão presentes online e assistindo a gente, e eu peço, como o Rafael disse, para vocês ficarem à vontade para mandar os questionamentos através aí dessa abinha escrita QIA embaixo da tela de vocês. Regis, você quer pontuar alguma coisa antes da gente conversar, da gente começar? Eu quero, primeiro, agradecer pelo convite, né? Eu acho que a gente assume uma responsabilidade muito grande quando a turma fala: você tem 18 anos de casa, está vindo aqui conversar sobre essa experiência. A Face não esconde, né? Que nós estamos aí mesmo já há um bom tempo trabalhando dentro do Reagro. E uma coisa que eu quero considerar já desde o início: nós não vamos falar de nada mirabolante e nós não vamos falar de nada de pozinho do pirlim-pim-pim que resolve o negócio de uma hora para outra. Nós não vamos conversar de coisa muito longe. Nós estamos aqui para conversar do que a gente tem feito nos projetos que a gente tem atuado. É ferramenta para a gente começar a mexer amanhã, é comportamento para a gente começar a mexer amanhã, são ações para a gente começar a mexer amanhã. Então, não tem nada aqui, primeiro, complicado e que não é possível, caro demais. Na realidade, a grande maioria disso vai vir de mudanças de comportamento mesmo. Bom, gente, boa noite. Seguindo nessa linha, eu acrescento do que o Regis disse, o que nós vamos falar? O que eu posso, o que eu vou falar com vocês? O que eu errei, o que eu aprendi, o que eu tenho feito, e um monte de coisa que eu preciso de aprender, mexendo com gente no agronegócio, né? O Rafael falou uma frase aqui, eu estou notando que o desafio é mexer com pessoas. E eu complemento, o desafio é esse, por quê? Porque eu sou pessoa. E é difícil demais mexer comigo, sabe? Então, nós vamos conversar sobre isso. Fique à vontade. Ô, Alexandra, pode pontuar, questionar, e nós estamos em casa. Então, para a gente dar início à conversa, eu começo perguntando para o Regis, para o Emerson, o que vocês entendem quando a gente fala em gestão de pessoas e equipes? Qual que é a importância desse tema aí dentro das fazendas, das empresas que atuam no agronegócio? Bom, se eu puder tomar a palavra aqui agora, para começar, falar assim, o que é gestão de pessoas, né? Nós temos que pensar que é desenvolver gente a conseguir enxergar os objetivos que nós estamos querendo alcançar dentro dos projetos onde nós estamos trabalhando. A gestão de pessoas é conduzir uma equipe formando, identificando as diferenças de velocidade, identificando as diferenças de perfil, conseguindo atuar nessas diferenças aí agora, me capacitando para gerenciar essa equipe diferenciada para a gente conseguir chegar nos resultados que nós estamos almejando lá na frente. E aí, nisso daí, vai envolver um punhado de operações, né? Vai ter uma operação de perfil comportamental, vai ter uma operação de recrutamento e seleção, vai ter uma operação de desenvolvimento individual, vai ter operações de reuniões, e a intenção é que a gente converse sobre tudo isso aqui agora. E, finalizando a resposta aí dessa primeira pergunta, no meu ponto de vista, nós não vamos conseguir fazer o agronegócio para frente se a gente não olhar para as pessoas, né? A fertilidade do solo é importante, ok? A nutrição do gado importante, ok? A comercialização importante, ok? Porém, a gente não consegue extrair o melhor da fertilidade, o melhor... E a gente tem visto isso, eu não estou falando de fala demagoga, não. Nós estamos vendo nas fazendas que a gente trabalha, nas empresas que a gente assiste, que tem um foco maior no desenvolvimento de pessoas, aquela labuta, né? Aquela tarefa do dia a dia e o alcançar os resultados tem sido menos moroso. Alinhado com o que o Regis disse, eu acrescento, quero mostrar, Alexandre, se tiver como até compartilhar uma mensagem aqui, adaptada do Simon. Eu vou dizer que, assim, o Rafael fez um convite para a gente falar de gestão de pessoas e obter melhores resultados no agronegócio.
Hoje eu compreendo assim, resultados, alguns elementos chaves. Tenha um forte conhecimento técnico. Desenvolva. Tenha um profundo conhecimento técnico da atividade, seja corte, leite, grãos, HF, café. Então, trabalhe a gestão. E nessa gestão vai ter os aspectos financeiros. É importante entender disso. Um punhado de elemento lá, DRE, fluxo de caixa, um punhado de coisa. E quem faz tudo isso é gente. Então, gente entra nesse cenário aí. E quando a gente coloca gente, e a gente escuta muito falar em gestão de pessoas, inclusive o próprio tema proposto. Hoje eu começo a enxergar que o tema, quando a gente aprofunda e vai viver isso na pele, no dia a dia, sabe? Ele é assim, é gestão com pessoas. Porque hoje eu começo a compreender que eu não vou fazer uma gestão de pessoas, eu vou fazer uma gestão com pessoas. E aí eu compartilho com essa mensagem que marcou muito, tá? Ela está adaptada aqui, né? Que é, deixa eu puxar o formato, exatamente esse item. O agronegócio são pessoas, são gente. E 100% das pessoas, dos colaboradores, são pessoas. Então, se a gente não entende disso aqui, eu estou usando a palavra colaboradores, porque todos colaboram. É diferente de usar a palavra funcionário. Estou indo para um colaborador. E se a gente não entende, meu amigo, nós não entendemos essa conversa aqui. Então, por isso, aquelas áreas lá, elas estão envolvidas em pessoas. Alexandre. Você comentou aí, né, que nós trabalhamos, todos os colaboradores são pessoas. E como é que vocês entendem na parte de contratação? Como é que a gente seleciona boas pessoas para atuar com a gente? Existe aí o que a gente deve avaliar nesse processo de contratação? Ou é arriscando? O que vocês pensam sobre isso? Você puxa, eu puxo. Deixa eu puxar, vamos lá. Só para responder, eu queria voltar, o Petrônio estava pedindo para a gente comentar sobre a formação lá, sabe? Petrônio, eu posso falar uma parte que nós somos comum, que somos veterinários, sabe? Veterinário que tem o pé lá nos projetos de campo. Aí depois nós fizemos especialização, eu vou falar por mim, depois o Emerson vai contar as deles, onde eu terminando um MBA em gestão de pessoas, especificamente, e tenho o treinamento de coach também e analista comportamental, já pensando focado na história de gestão de pessoas, tá? Então, a minha experiência profissional, a formação acadêmica é veterinário. Hoje eu não encosto a mão na vaca, eu não calculo mais uma dieta, meu trabalho está todo em cima da gestão, desde a financeira até a pessoas, e com a bagagem técnica que a gente tem que correr atrás, como o próprio Emerson falou aqui agora, de formação em MBA de pessoas e analista comportamental e coach. Eu vim da veterinária também, fui fazer mestrado com Decádio, que os agrônomos trabalham com CTC, e fiquei um tempo em multinacional, uns 13 anos, já tem uns 13 que eu faço parte do Grupo Reagro. Vou em todas as áreas hoje, café, HF, corte, leite e por aí vai. Então, uma prévia do resumo, aí vão ter algumas pessoas que vão querer ver. Então, para quem quer ver, esse é um pouco do com o Emerson, o que ele está aprendendo aí no planeta, sabe? Fique tranquilo. Vamos conversar de gente, vamos conversar de pessoas. Muito bom. Alexandre, pensando sobre a contratação, um ponto que a gente está muito alinhado, né? A nossa fala lá na gestão do Reagro, ela está extremamente alinhada, é falar, é o pontapé inicial. Em todos os lugares onde a gente tem rodado, hoje, por exemplo, eu estou em Rio Branco, aqui no Acre, no cliente, até lá no Rio Grande do Sul, onde a gente tem trabalhado com ensino, conversando com pessoas, em todos os lugares, nós está ficando cada vez mais evidente que nós precisamos de colocar mais atenção no processo de recrutamento e seleção de pessoas para trabalhar conosco. É fundamental. Por quê? Primeiro, porque nós temos que preparar a casa para falar de um recrutamento e seleção bem feito. Não existe um trabalho de recrutamento e seleção bem feito se eu não tenho um cargo definido, se eu não tenho um organograma bem feito. Olha, nós falamos de ferramenta sem pegar em nada
mirabolante. Nós estamos falando de coisas que nem é novidade, isso são coisas que estão aí no mercado há muito tempo, e quantos projetos que nós não temos? O organograma bem feito, uma descrição de cargo bem feita, onde eu tenho capacidade de fazer o processo seletivo consciente de quais que são as habilidades ou quais são os comportamentos que eu tenho, que eu quero trazer para dentro do nosso projeto ali agora. Tá? Então, assim, onde a gente tem tido oportunidade de atuar mais pesado, nós temos colocado um foco muito grande no processo de recrutamento e seleção para trazer para dentro dos projetos pessoas que estão extremamente alinhadas com os valores. Falar principalmente aqui agora para você, sabe assim, os valores muito alinhados com o que a gente está querendo, e a parte técnica nós vamos imprimindo isso num trabalho interno de desenvolvimento. Legal, Regis. E eu acrescento dizendo que, gente, é importante ter o quê nesse processo de contratação, recrutamento, contratar e ambientar, né, a integração daquela pessoa. Você vai contratar, você quer colocar uma pessoa, treinar, ou você quer pegar um já preparado? Quais são as habilidades e competências que ele deve saber para poder ocupar aquele cargo? Que tipo de perfil você está buscando? E são os primeiros itens, e foi o que o Regis disse. Né? Então, estou bem alinhado com isso aí. A gente tem feito muito isso nas propriedades, nas empresas que a gente vai, em estruturar esse processo. Muitas vezes ele pode ser misto. Ele pode ser interno ou externo. Ou seja, eu posso, para aquela vaga que tem ali, eu posso pegar alguém de dentro que tem interesse, remanejar. Ele cresce e eu busco uma pessoa externamente para ocupar aquele cargo. Então, isso é estruturar, é desenhar como que vai ser feito o processo. E acredito que a gente, selecionando bem, aumenta aí a taxa de retenção desses colaboradores, né? Então, se já está alinhado com a empresa, a rotatividade acaba diminuindo. O que acontece, Alexandre, que aí Regis também conhece bem disso a fundo, é que um item que deve ser avaliado é exatamente isso. Como que está a taxa de rotatividade, o turnover? Qual setor é maior? É no campo? É no escritório? No confinamento? Na recria? Na engorda? No plantio? Onde que está? Tem os terceirizados, tudo bem. Mas aonde que ela está alta? Então, entender da rotatividade e turnover é importante. Exemplo, tenho os desligamentos ativos e passivos. Os ativos é a pessoa pedir para sair. Ele chega e fala assim, me manda embora, eu quero sair. Ele vai dar um cálculo diferente. E tem os desligados passivos, que você desliga. Eu vou ter que mandar embora aquela pessoa. Então, isso é diferente. Fiquem atentos com os desligamentos até 6 meses. Então, uma vez contratado, entrou uma pessoa hoje, e 6 meses depois você está desligando, provavelmente a falha está no processo de contratação. Você contratou o primeiro que chegou, não foi adequado. Um processo bem... Aí vão ter os desligamentos até 6 meses, de 1 ano, 1 ano e meio. Então, cada um vai indicar alguma coisa que você tem que olhar. A liderança, o supervisor, o gerente, o Regis. E como consequência, eu vou talvez atropelar um pouquinho aí, como consequência desse processo de recrutamento e seleção, nós temos que tomar muito cuidado da chegada dessa pessoa também dentro de casa, né? Quando eu falo dentro de casa, lá dentro da empresa, que o nome técnico é o onboard, né? O termo técnico disso aí é fazer o onboard, e traduzindo para nós que estamos lá dentro da fazenda, é a hora da chegada mesmo. Cada vez nós estamos colocando um olho mais pesado nessa hora da chegada, para a gente falar assim, essa pessoa vai acompanhar uma semana quem lá dentro de casa? Quem é a pessoa que ele vai ficar fazendo um estágio durante uma semana na hora que ele chegar lá dentro de casa? Sendo tratorista, sendo vaqueiro, sendo almoxarife, sendo operador de máquina? Quem que é a pessoa que ele vai acompanhar? Que é uma pessoa que está muito moldada nos princípios, nos valores do negócio, da empresa, e que pode trazer contribuição para o desenvolvimento e para a orientação de comportamentos interessantes desse novato. Quando o novato chega e sente, o que a gente tem percebido, né? Quando o novato chega e percebe a palavra certa não é acolhimento, mas essa recepção mais estruturada, a gente diminui
o gap dele de explodir no trabalho. Porque quando chega alguém que não está estruturado, o processo confuso, ele não sabe a quem ele responde, como é que demora para ele engatar? E aí é onde pode acontecer as desmotivações, onde pode acontecer os desinteresses e essa rotatividade dos 6 meses e agora. Quando a gente faz um processo de recepção, e o processo de recepção que eu estou falando, turma, é a cartilha das regras importante, quem que ele vai acompanhar, como é que funciona a empresa, rodar a fazenda, a empresa, os setores todos que ele está trabalhando ali agora, e deixar ele por dentro, consciente ali agora, de onde estão os pontos ali agora que ele tem que observar. É uma outra consequência que a gente tem visto bem positiva. Por esse motivo, eu vou... Regis, se eu estiver perturbando, Alexandre, Rafael, vocês me falam demais aqui, mas por esse motivo é importante dizer, reforçar que cuidado é o que mais eu fiz, e às vezes a gente faz no dia a dia. Cuidado em você contratar a pessoa, sabe mexer com isso, já mexeu, já trabalhou em fazenda, já mexeu com aquilo ali, opa, começa, amanhã. Então você contrata por isso. Agora você vai desligar provavelmente por isso aqui. Pelo comportamento, atrasou, não fez mal feito, o resultado não está chegando nos números, nas metas. Então, mais do que nunca, como o Regis disse, é importante avaliar essas competências aqui. E isso tem que estar descrito. A gente tem que conhecer e entender como nós vamos fazer esse processo. Emerson, dentro disso que você pontuou e apresentou para a gente, tem uma pergunta aqui já do Antônio. Ele pergunta quais as principais características de um colaborador que indica que ele pode vir a se tornar um membro da equipe por muitos anos. As principais características, elas são definidas pela liderança. Então, a organização vai estruturar assim, ó, quais são as habilidades, as competências para o pessoal trabalhar aqui. Eu vejo primeiro transparência. Uma base da confiança é transparência. Se não houver confiança, rompeu o relacionamento. Então, cada um vai determinar essas competências. A liderança tem que ter isso claro. O líder, o produtor, o proprietário, o gerente, a administração. O Regis. Estou 100% de acordo. Acho que cada situação ela vai exigir algumas características mais importantes, porque a liderança tem habilidades diferentes, precisa de compor um time que completa ele de uma forma diferenciada, né? Então, não tem uma receitinha de bolo traçada aqui agora para falar assim, esse ponto, essa característica, não. Por esse motivo, é importante o quê? A liderança, ou alguém, apoio, um técnico, alguém que vai dar apoio assim, olha, nós precisamos de buscar alguma pessoa que planeja mais, que anota mais os dados, os números. Não, na sua situação, o diagnóstico, nessa situação aqui, essa fazenda precisa de pessoas que executam. Ir lá e fazer a tarefa, porque a turma está lenta, não está saindo. Aí eu preciso de gente, então isso vai definir o perfil, o jeito e as habilidades e competências que aquela empresa, aquela propriedade busca, aquela fazenda. Rafael, quer pontuar algo? Todos os assuntos são provocadores aqui, mas eu queria. O Emerson trouxe uma visão muito interessante, que muitas vezes é o imediatismo que nós temos para contratar, né? E ela foge de uma premissa que é mande embora rápido e contrate devagar, né? No entanto, hoje nós temos perfis de propriedades. Nós temos grandes que vão ter planos de cargo, pessoas que substituam outras durante um período para que dê tempo de você contratar. Mas eu estou pensando numa pequena fazenda que você tem 2 ou 3 funcionários, cada um com a sua função muito bem definida. Muitas vezes é uma demissão ativa. O funcionário vai dizer, eu não dou conta mais, vou ficar mais 15 dias. E eu não vou ter tempo de captar uma pessoa com... Muitas vezes não é nem por competência técnica, a gente faz um filtro por perfil. Eu estou entrando na persona de um médio ou pequeno produtor. Então, você vê que o cara ali tem um histórico na região de idoneidade, de transparência, de honestidade. Cara casado, não bebe, opa, esse cara pode encaixar dentro dessa vaga. Só que aí, rapidamente, eu preciso
que ele entre numa rotina, que eu tenha uma atitude de líder para que ele entre no trilho e comece ali rapidamente a se motivar e siga as regras do jogo. Vocês conseguiriam falar aí pontos-chave para esse momento do onboard desse cara? E aí pensando em médios ou pequenos produtores? Rafael, vamos pensar que nesse caso aí, eu seja o produtor. Eles trabalham aqui comigo, esses dois. E se eles chegam para mim e fazem me mandam embora, pedem para sair, ou estou indo embora, não aguento mais, Emerson. Hoje, depois de aprender, de errar um pouco, sabe? Eu começo a compreender que a falha foi minha. Eu não tive a capacidade de perceber e de antecipar que estava chegando no limite dele pedir. Então, a primeira análise que eu faço assim, sou eu. Porque eu deveria saber que isso estava acontecendo semana passada, mês passado, para eu poder saber, olha, estou achando, abre aspas, que ele vai pedir para sair. Então, eu já deveria estar fazendo esse papel e me antecipando e buscando pessoas no mercado. Quem é que pode vir? Quando acontece dessa forma assim agora, eu tenho que tirar isso de aprendizado para não acontecer na frente. E eu vou embora. Então, o caminho é esse. E, Regis, por favor. Algo? Eu fico vendo aquela fala de que quanto mais transparente a gente for na hora da contratação de alguém para dentro de uma empresa, menor vai ser a rotatividade dela. Essa fala do Emerson, eu estou completamente de acordo com ela, é condição. O primeiro ponto é a liderança de se olhar quem eu consigo mais atuar. E tem um outro momento que eu ainda vejo muito, que na hora que eu vou contratar alguém, eu vou esconder aquelas tarefinhas mais chatas que ele tem que fazer, eu não vou contar sobre aquilo dali, eu não vou falar. E isso traz para dentro do processo, dentro da pequena e média empresa, um nível de insatisfação muito grande, que leva a essa história da saída também. Existe um estudo mostrando que quanto mais transparente nós formos no processo de contratação, de elencar as tarefas, 29% menor a taxa de rotatividade de pessoa dentro da empresa. Muito menor. Eu vi uma pergunta aqui, falando como é que vocês avaliam na hora de contratar um colaborador, o perfil comportamental dessa pessoa. Ô, Alexandra, eu gostaria de, antes de seguir nessa, pedir autorização e já autorizar para a gente complementar um item interessante que o Rafael falou ali. Isso quando a pessoa pediu para sair, Rafael. Aconteceu essa cena. E quando é o inverso? Quando eu tenho que desligar? Quando você for desligar alguém, o recomendável não tem explicação. Esse é um outro equívoco que a gente comete muito, sabe? Então, se eu vou desligar lá o Rafael, Rafael, não precisa chorar, não. Né? Se eu vou desligar o Rafael, eu vou falar com ele assim, Rafael, a partir de hoje, te chamei aqui, a partir de hoje você está sendo desligado da fazenda Olhos Branco, por exemplo. E ele pergunta o porquê eu falhei como líder. Porque não deveria ser novidade para ele que eu estou chamando ele para poder conversar sobre o trabalho. Se no dia a dia eu estava falando lá, quando eu falo com ele assim, Rafael, vamos conversar sexta tarde ou segunda de manhã sobre o seu trabalho aqui na fazenda, ele já tem que ir embora ali, naquele momento assim, chegar em casa e vai falar, sei lá, com o papagaio, o cachorro, quem for lá, esposa, marido, ele vai falar assim, fulano, estou achando que eu vou ser desligado. Se eu pensar nisso, eu fiz o meu papel como líder, como condutor. Então, eu não posso explicar. Eu convido a vocês a pensarem em qualquer organização, em qualquer empresa que você esteja. Surgiu um cenário, precisa desligar, vamos supor, uma ordem top-down, de cima para baixo, 50% das pessoas. Ou, sei lá, 10, 5 pessoas. Provavelmente, qual critério que você vai usar para desligar as pessoas? Resultado. É tarefa. Você não tem outra.
chance. E você vai desligar. Então, eu complemento isso, seja transparente, é o que o Regis diz. A pergunta do perfil, Regis, você quer seguir? Deixa eu fazer um adendo aí nessa fala, porque é uma outra ferramenta que eu vejo que a gente tem implementado e tem feito uma diferença. Ô, turma, nós precisamos de pensar em estar fazendo algumas reuniões semanais ou quinzenais, que seja dentro da fazenda, para a gente começar a olhar esse olho aí mais de perto, para eu não fazer pego de calça curta lá, porque nós estamos acompanhando o trabalho de alguém mais de perto, possibilitando dar feedbacks para essa pessoa mais de perto, não foi bem assim, essa tarefa não foi bem feita, o rendimento não foi interessante. Quando a gente tem visto essas histórias das reuniões semanais, olhando o que tinha que ter acontecido essa semana e projetando os trabalhos dos próximos 15 dias, deixando a turma consciente, o que nós temos que fazer, participando da elaboração dessas prioridades, nós estamos vendo um engajamento maior e a gente tem visto menor dor para o gestor dessa equipe e agora tocá-las. Alexandre, você tinha perguntado com relação ao perfil, é isso? Como é que é? Exatamente. A pessoa perguntou sobre perfil comportamental. Como é que vocês avaliam isso na hora de contratar um colaborador? Desenvolver percepção e observação. Faça uma pergunta técnica, o que for para a pessoa, e observe. Como que ele responde? Explicou, falou pouco, resumido, explicou demais. Respondeu, você perguntou A, ele respondeu B, C, D, E, A. E isso é perfil. Ele está te contando um monte de coisas sobre o perfil dele. Observe como a pessoa faz uma tarefa. Você tem pessoas que ele vai fazer uma cerca, ele faz aquela cerca assim, nossa, mas não tem um desvio nem para lá e nem para cá. E demora 15 dias, a cerca está pronta, sei lá, 200, 500 metros. Aí você pede um outro para fazer uma cerca e a cerca sai pronta. Você pediu hoje, à tarde está pronta, ela está assim. Perfil. Então, como observar perfil durante a contratação? Observe, façam perguntas de comportamento, façam perguntas de como que ele lida no dia a dia. Não só perguntas técnicas. Observem. Falei isso aí. Para não ter que fazer um teste de perfil. O participante Antônio perguntou o que deve ser feito quando não consegue qualificar gerentes de fazendas de grão em gestão de pessoas. Tem alguma coisa que deve ser feita aí quando não consegue qualificar? Tem. Tem. Os caminhos aqui são: não conseguiu qualificar. A liderança ou responsável pela qualificação, observar como foi o esforço. Aquela pessoa que eu tenho que desligar porque ele não foi qualificado, eu começo a avaliar como que eu fui. A minha responsabilidade em preparar aquela pessoa. Então, os caminhos é continuar qualificando ou você tem que tomar uma decisão, que é desligar. E lembrando sempre que esses caminhos, a responsabilidade é de quem está acima. De novo, o olhar está quem está acima dele, porque se ele assumiu o papel de gestor, eu cresci ele lá dentro, né? Foi um crescimento interno, significa que a gente, como gestor dele, nós tínhamos que ter imprimido nele essas habilidades, incrementando as pessoas essas habilidades. Não conseguiam, é lógico que tem uma parte dessa história que tem uma versão do aprendizado da pessoa lá, existe, mas uma grande maioria é um despreparo na formação dessa pessoa. Um despreparo na qualificação, no treinamento, nas oportunidades, nos desafios desse indivíduo. Eu vejo muito nessa linha. Regis, é interessante isso, né? Essa fala sua, porque assim, é comum, não é raro, a gente pegar o melhor técnico e promover para gerente. E você promove, é o melhor técnico que eu tenho. A gente nem checa se ele quer ser o gerente. Não, você vai ser o gerente. Porque às vezes ele quer continuar como técnico. Não, eu não quero ser o gerente, eu quero ser o técnico. Aí você promove o técnico, perde o técnico e não tem o gerente. Por quê? Porque você não desenvolveu as habilidades dele de gerenciar.
Ele não pode dar aula ou show técnico agora. Ele tem que ser o gerente. É comum. Extremamente importante essa fala, assim. Não necessariamente o melhor técnico vai ser o nosso melhor gestor. Não vai. Assim, eu tenho conversado muito com o gestor e de fazendas de grãos, eu tenho pessoas que eu confio bastante conversado e nós estamos vendo. Naqueles lugares onde a gente pegou o melhor técnico, levou ele a gestor da equipe e eu não capacitei ele, e ele não tinha esse interesse, porque um outro ponto é não ter o interesse mesmo, nós minamos a vontade dessa pessoa, a gente diminuiu o interesse dele e eu dividi a atenção dele em pontos que eu poderia estar concentrando ele lá na técnica para ele ser um operacional extremamente interessante e eu fui querer levar ele para gestor sem habilidade, sem interesse, sabe? Então, conhecer, de novo, aí nós vamos voltar, o conhecer do perfil, o conhecer das competências, o conhecer dos interesses, das ambições das pessoas que estão rodeadas de nós, ele é extremamente importante para eu pensar, é fulano, é ciclano, vou subir, não vou subir, que impacto que vai ter se eu trouxer alguém de fora, ele tem... Regis e Emerson, e o contrário, quando a gente tem um colaborador qualificado, capacitado, como é que a gente faz para manter esse colaborador dentro da empresa? Que ele não tem o interesse aí de buscar por outras oportunidades. Eu tenho agora eu vou falar um pouco Regis, tá? Sem ter um aval aí geral da gestão real. Eu tenho visto cada vez mais que quanto mais a gente tem um envolvimento de mais longo prazo, uma coisa mais de propósito relacionada mesmo, assim, a uma questão muito mais de, eu não vou lembrar a palavra aqui agora, mas uma questão muito maior, não só do salário, do foco, do benefício que agora, mas do envolvimento da entrega geral do indivíduo como pessoa, os princípios que ele quer chegar, onde ele está querendo alcançar. Que eu consiga mostrar que a fazenda, a empresa, consegue fazer ele chegar onde ele está almejando, engajamento. A gente traz mais engajamento dessa pessoa e faz ele ficar dentro do projeto, sabe? Aí eu vou ser bem transparente, dentro do Reagro mesmo, por exemplo. É um lugar onde a gente vê muito essa história de trazer engajamento nosso envolvido quando a gente está participando das tomadas de decisões lá de dentro. Assim, a sua fala tem peso numa reunião, a sua fala tem peso nas decisões estratégicas, a sua participação. Então, eu fico vendo por nós, eu estou falando agora por mim, lá dentro do Reagro, sabe? E vendo Estância Bahia, Jacamim, Dallas, aqui no Grupo Leite, isso, trazer essa turma com uma participação e enxergar que as opiniões, os valores, o conhecimento dela tem participação lá dentro, tem trazido mais engajamento e com menos necessidade de fuga, né? Os R$50 a mais, os R$200 a mais, uma moto nova na mão vão fazer menos tentação. Enriqueço dizendo a palavra pertencimento. Um talento, quando uma pessoa que você quer reter, o que eu aprendi, o que eu vivi e errei bem, assim, faça ele pertencer. E esse discurso é da pessoa. Não, é comum você ver falas de tratadores, retireiros, saleiros, capataz, ordenha. Ele envolve quando ele fala. É como se ele fala em nome da empresa, da fazenda. Ele pertence àquilo ali. Ele sabe que a opinião dele, se vai colocar direito, se vai entrar, se vai sair, se vai fazer um tratamento, sei lá, com tal... a opinião dele é vista. Ele pertence ao negócio. Então, eu iria trabalhar dessa forma. Essa pergunta sua, Alexandre, ela envolve exatamente isso aqui. O pertencimento, ele está dentro ali do reconhecimento. Se você não entrega esses três itens aqui, meu amigo, por R$50 eu largo ali de trabalhar com o Rafael, vou lá trabalhar com o Regis. Tranquilo, por R$50. Agora, quando você trabalha forte isso aqui, ele é reconhecido, sabe? Que se ele fez bem ou o que ele tem que melhorar, ele tem oportunidade. Crescimento não é só na horizontal, tá? Só para cima na vertical, na horizontal também. Eu não quero ser o gerente, mas eu quero ser o melhor, sei lá, tratador de vaca, tocador, inseminador que existe. E acabou.
o gerente, coordenador de campo na cafeicultura. Trabalhar isso aqui, você diminui isso. Se você não trabalha esses 3, o quarto tem peso altíssimo. Corroborando aí com a fala, eu ando vendo, né, pelas andanças por aí, que nós temos falhado muito, falando como gestores, de uma forma geral, em criar esse ambiente agradável, sabe? Se tem um ponto que eu tenho visto falha e oportunidade, é nessa história de gerar o ambiente agradável, e nós estamos falando do ambiente agradável, tanto físico, estrutura física, refeitório, alojamento, a casa, quanto o ambiente agradável de interrelacionamento que tem que existir, de pertencimento ali dentro. Eu ando vendo muita falha nesse ponto. Nós temos uma pergunta aqui do Lourenço, perguntando se os proprietários conseguem engajar e comprometer os colaboradores sem apresentar o projeto e os números produtivos da fazenda. Lourenço, se eu puder começar assim, os números produtivos, eu nem entendo o porquê da gente não participar. Produtivos, no meu ponto de vista, a pessoa tem que estar por dentro dessa história. Os números econômicos financeiros, aí eu concordo com você que ele é mais restrito, aí ele é mais da alta direção mesmo. Mas a produtividade, a produção, é um dos indicadores que a gente tem que gerenciar e que é de entrega de resultado que eu tenho que ficar dando feedback para as pessoas ali agora. Tá? Então, não tratar sobre os indicadores produtivos, e aí eu estou falando aqui, mortalidade, se a gente estiver falando de pecuária, eu estou falando de hora máquina por hectare, quando eu estou falando lá na agricultura, eu estou falando de inadimplência, quando eu estou conversando lá dentro do financeiro, são índices produtivos que, na minha concepção, eu estou querendo é mais participar essa turma sobre esses índices produtivos lá dentro. Os números financeiro e econômico, ok, aí eu vejo que ele tem que ser muito mais reservado. Mas os produtivos é onde a gente vai ter condições de chegar para entregar um feedback e falar assim, fulano consegue fazer X hora máquina por hectare numa pulverização. Por que você está fazendo X mais 2? O que tem acontecido? Qual tem que ser? É um número produtivo que eu conseguiria trazer feedback de crescimento até. Junto com o Regis, eu digo que isso envolve os estilos de liderança, sabe? Gestão à vista é importante, é fundamental. A gente recomenda, o Reagro, todos nós recomendamos, tem um quadro de gestão à vista. Muito bom. Visual, se possível com cor, vermelho, verde, azul, amarelo, alerta e tal. Agora, é comum a gente ter pessoas que o estilo de liderar, ele influencia a turma. E a turma fala, quando ele fala assim, gente, vamos fazer isso, e a turma vai e faça. Então, existem os estilos e as maneiras de liderar. Por isso que o produtor, o líder, quem for ali, o proprietário, é importante que ele se cerque de gente boa. Tem gente boa à sua volta. Esse é um dos caminhos. Né? Temos a pergunta aqui do Glauber, perguntando, à medida que a fazenda cresce em número de colaboradores, é necessário aumentar os cargos de liderança para manter a qualidade da gestão de pessoas? Bom, Glauber, acaba que eu vejo uma necessidade, ou eu vou qualificar o meu gestor a ter mais habilidade de enxergar mais longe, e aí, de novo, nós estamos falando de desenvolvimento da habilidade do gestor aí agora, sabe? Ou eu vou ter que criar mais cargo para eu ter menos gente debaixo da asa de alguém que precisa estar olhando, dando feedback, entregando retorno. Então, pensando num processo de gestão de pessoas com pessoas, né, ativo, ou eu desenvolvo meu gestor, que ele tem a habilidade de estar presente, a gestão da rotina, a gestão das reuniões, a gestão das entregas, eu desenvolvo essa grande habilidade, ou eu vou ter que dividir a equipe debaixo da asa de cada um, debaixo da atenção, né, de cada um, para eu conseguir ser mais efetivo no processo de desenvolvimento de cada. Eu entendo que isso aí é o tempo mesmo, sabe? Pode ser que, num primeiro momento, a empresa cresceu, mas aquelas pessoas não estão preparadas para ocupar o cargo de liderança.
Então, no primeiro momento, aqueles líderes eles vão ser mais desafiados, como o Regis falou, e vai fazer, perfeito. É a responsabilidade do líder preparar uma pessoa para poder ter mais o quê? Braços e pernas, para ele poder pensar à frente. Então, isso são etapas. É comum a gente ver erros no dia a dia. Pensa que a empresa está crescendo, entrando gente, todo mundo vai ser... Não, e depois que você coloca uma pessoa para ser um líder, um supervisor ou um coordenador de campo, e não der certo, não tem como você voltar. Você não volta ele. Não tem jeito. Então, por isso que esses passos, eles devem ser pensados, sabe? Tem o seu tempo. A velocidade de um é diferente do outro. Voltando para a parte de desligamento, o Joel pergunta se o desligamento deve ser imediato e o que vocês têm de experiência quando demite funcionário, eles cumprem um aviso prévio? Como é que funciona essa questão do aviso? É lógico, a minha conversa aqui vai ser num caminho para um lugar mais ideal, sabe? E que, dependendo do lugar onde eu estiver, eu não tenho como colocar uma pessoa, eu estou falando de um lugar que está 90 quilômetros de chão para chegar na fazenda, alojar, mas a recomendação maior, os benefícios melhores desligou e vai embora. Sai do projeto, muda de lá, leva para a cidade, tira da fazenda, para não contaminar, para não a falar de contaminar mesmo o restante da equipe, sabe assim? Existe no nosso histórico, nós já vivemos problemas em projetos, porque a direção da fazenda estava resolvendo, não vai cumprir o aviso. Desde sabotar o botijão de sêmen da fazenda, a colocar parafuso no triturador, nós já vivenciamos lá dentro depois que alguém foi mandado embora. Fora o astral que fica contaminando ali dentro do alojamento ou das casas. Se eu pudesse, eu falar, se você está lá mandando embora, você já olhou o plano B, você já pensou em alguém, aquelas histórias que a gente já tem que ter ido olhando com mais cautela e estar preparado para cumprir essa vaga que vai aparecer. E a minha experiência fala rápido. Reforço dizendo que o desligamento é uma decisão. E como com os últimos 2 anos, Covid e tudo mais acontecendo aí, as decisões têm tido valor mais alto. O valor de uma decisão hoje é completamente diferente de há 3 anos a decisão. Então, o que acontece? Quando eu tomo a decisão de desligar alguém, eu tenho que executar imediatamente. Eu não posso nem pensar assim, hoje é que dia? Como é que é? Hoje é que dia mesmo, gente? Dia 8. Segunda, né? Não, terça. Esses negócios eu não guardo, não. Eu não guardo esse tempo. Então tá, terça. Tem até que no celular, terça. Então, hoje é terça. Se eu pensar assim, semana que vem, segunda-feira que vem, sexta-feira, eu desligo o São Antônio, o papagaio, Dona Ana. De hoje até outra segunda acontece um monte de coisa. E aí, quando você desliga na segunda, normalmente, não aconteceu isso, quando que foi? Quinta? No sábado? Então, quando eu vou pensar na decisão, vou fazer de tudo, porque quando você desliga alguém, é quase que uma falha minha. Porque se fui eu que coloquei aquela pessoa, eu sou responsável em treinar, em desenvolver, e eu tenho que desligar, eu não dei conta. Então, a primeira mensagem é essa. Então, tomei a decisão, uma vez tomada, imediatamente. Alexandre, eu queria fazer uma fala aqui agora. Eu não sei se a turma está percebendo, né? Mas a nossa fala tem sido muito em cima do eu gestor, eu liderança, Por quê, ô turma? É quem toma a decisão, é quem deveria, né, planejar, é quem deveria estar atento à estratégia do negócio, é quem deveria estar atento à formação de gente. E outra, é com quem nós estamos conversando. O gestor que eu estou olhando, é com você que eu estou... Então, eu não tenho como falar do seu funcionário, do seu colaborador, que não está aqui dentro, que não está escutando, que não está vendo essa fala. Eu consigo falar de mim, Regis, e eu consigo falar para você, gestor. E essa fala ela é extremamente importante para tomar consciência e rédea do negócio, falar assim,
Está comigo? Sim. Nós temos pergunta aqui do Matheus, perguntando o que vocês pensam, como que ele deveria seguir quando um funcionário, assim que entrou na empresa, já vem pedindo aumento de salário. Matheus, de novo, né? Quando a gente não está com um planejamento do cargo, quando a gente não está com a recepção muito bem feita, explicando regras que existem lá dentro da fazenda, vai ter chance disso aparecer, muito mesmo. Então, o que eu deixo de recomendação? No mínimo que isso seja conversado no processo de entrada. Como é que é a evolução salarial aqui dentro? O que a gente olha? O que a gente leva em consideração? Porque grande parte de negócios é quem põe pressão que recebe. E aí isso vai envolvendo, quem coloca a pressão do receber o aumento, vai recebendo ele, sabe? Um bom ponto. Porque não tem um planejamento, eu não tenho um olhar dos cargos. E aí isso acaba funcionando mais um pouco, sabe? Então, se eu não quero isso lá dentro de casa, eu tenho que deixar essa regra bem clara e conversada, desde a entrada lá dentro. E de novo, mas a gente tem conversado. Essa história ela tem que ficar cada vez menos acontecendo. Nós temos que começar a saber vender para a equipe nossa que entrega e vem. Entrega e vem. Porque aí nós estamos trazendo pessoas mais comprometidas com o negócio, sabe? Nós temos que vender mais esse ponto de vista. Aí volta para a contratação, né? O alinhamento. Exatamente o que o Regis falou. Então, lá no início, eu tenho que falar que, olha, os honorários, qual a expectativa sua de ganho? Deixa eu ver, que às vezes nós não temos condição de ter uma pessoa como você aqui. Sabe? Qual que é a sua expectativa? Eu pergunto para ele, quanto é que você... Né? Eu vou dizer que o honorário, que se ele for morar lá, aquela casa, tem um aluguel dela ali, que ele tem de bônus, ele tem direito a uma alimentação, esses benefícios indiretos tem que estar claro, sabe? Na conversa. Então, vamos começar? Vamos começar. Não aconteceu isso, Emerson. E aí, na hora, essa pessoa perguntou para mim, pediu um aumento. Na hora, a minha emoção sobe, sabe? Então, é um desafio na hora. A emoção subiu, eu tento... Vamos conversar disso amanhã de manhã? Ou hoje, final do dia? E na hora que eu volto com aquela pessoa, eu faço a pergunta, você estava pedindo, falando de... Ah, sim, eu estou querendo um aumento. Quanto que vale o Emerson? Quanto que vale, Rafael, o seu serviço aqui? Qual a sua expectativa que você tem? Para até o próximo ano, os próximos 2 anos. Esse alinhamento eu tenho que ter. Dizer para ele se é possível alcançar ou se não é possível. E é possível ele receber isso. Para ele receber isso, aquelas tarefas, esse acordo tem que ter, sabe? Senão não dá, não. Para deixar isso muito próximo de nós, o que nós estamos fazendo em projetos? É a hora que a pessoa entra, porque ele entrou lá como braçal, por exemplo, e ele tem ali as tarefas que ele tem que cumprir como funcionário braçal. Com 6 meses, ele tem a possibilidade de crescer. Com 6 meses, ele tem possibilidade de aumentar o salário. Se ele começou a entregar tais e tais pontos aqui agora. Aí eu quero saber o que são esses pontos. Ele tem que ter desenvolvido alguém, ele tem que ter participado ativamente das reuniões, ele tem que ter feito um treinamento, não sei do quê. Aí depois dos 6 meses, e coisa, turma, não pense que isso é longe, difícil, complicado. É você sentar e pensar para o cargo, ele com 6 meses, ele com 1 ano, ele com 2 anos, ele com 3 anos, 4 anos, e permitir a pessoa, assim, coisa simples. Nós estamos fazendo isso num projeto lá no Mato Grosso, a planilhinha lá simples e levaram para cada um discutido, sua possibilidade de crescimento, o seu jeito de crescer, assim, se você entregar. E aí ele não tem como subir de cargo se ele não treinou alguém e se ele não para ocupar aquela vaga que ele estava antigamente. Então isso tudo foi conversado com a turma lá, sabe? E o que tem me entusiasmado muito, que é um projeto, eu estava lá há 10 dias atrás, 12 dias atrás, um projeto de pessoas novas e novas de casa, novas de idade e novas de casa, que tem me surpreendido muito o trabalho da pessoa, do gestor que está lá à frente, olhando para o desenvolvimento das pessoas.
Aí nós vamos falar de PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma outra ferramenta, mas eu olhando para cada um e pensando, esse aqui eu preciso desenvolver comunicação, esse aqui eu preciso desenvolver técnica, esse aqui eu preciso desenvolver relacionamento interpessoal, e tem esse plano para os cargos. Emerson e Regis, quando o líder já fez esse planejamento, entende aí qual que é o perfil ideal que ele deve contratar para aquela vaga, e aí o participante ali que está querendo ingressar na vaga é melhor do que a vaga que vocês estão pedindo. Vocês pensam que deve contratar para uma outra vaga, encontrar um outro cargo para ele, ou vocês expõem isso durante a contratação, o processo seletivo e não contratam? Eu entendo como decisão estratégia. Se aquela pessoa que está ali na minha frente ou foi interessante, eu não posso deixar passar. Não era para essa vaga. Eu vou usar estrategicamente ela para fazer aquela atividade que está ao alcance, que eu tenho confiança, remanejo internamente, se for possível, que eu só pode entrar um, ou se for possível, buscar uma outra pessoa, mas eu não deixo passar. Nós estamos num cenário que as pessoas... É comum no agronegócio, culturalmente, a gente colocar alguém nessa cadeira que está aqui, que vocês não estão vendo, só quando ela fica vazia. Sabe? Aí entra. E o que a gente aprende é que hoje as cadeiras estão todas ocupadas. E tem gente batendo na porta. Ó. Você tem uma vaga? Converse com essa pessoa. Converse com essa pessoa 10, 15 minutos, anote ali e deixa aqui no arquivo ou no banco de dados ali. A cadeira desocupou. Você tem 3, 4, 5 pessoas para ligar. Contrate o mais adequado. Sabe? Isso é estratégico. Concordo 100%. Concordo Assinou 100%. do lado. Uhum. Nós temos uma pergunta aqui do Wesley, pedindo para vocês falarem sobre como influenciar as pessoas que trabalham lado a lado com a gente, então os pares. O primeiro grande ponto para a gente influenciar os pares do lado a lado é exemplo, é coerência e resultado. Então, exemplo e coerência que estão junto, traçado aqui agora, falo o que eu faço ou faço o que eu falo, e entrega de resultado. Porque, assim, não adianta eu falar legal, fazer sentido, mas não tem resultado. Eu não consigo plantar na janela certa, eu não estou com a produtividade ok, eu não tenho a produção, morre essa história. Então, o exemplo orienta muito e a entrega de resultado. Show. Porque, assim, só para deixar talvez mais claro, porque não adianta eu sentar num cargo de eu tenho o título, eu faço isso daqui, eu tive experiência em projeto tal, tal, se eu não consigo mostrar isso e se eu não entrego coerência. Porque quando nós estamos falando de coerência, deixar mais claro, quando eu sou coerente, eu estou gerando confiança das pessoas em mim. E aí a gente coloca o nível de vulnerabilidade, de aceitar imperfeições, de trabalhar maior. Eu me reconheço vulnerável, tenho que melhorar. E eu confio naquele indivíduo que está ali do meu lado porque ele é coerente. E além de ele ser coerente, ele tem entregado resultado. O que não dá é a gente querer aparecer na frente sem estar coerente ou entregando resultado. Junto com o Regis, gente, a confiança, ela vai lá na frente e ir para esse relacionamento, a influência e a autoridade. Não tem jeito de você entregar a autoridade para alguém. Não tem como. Ele tem o cargo. Ele vai ter que conquistar a autoridade, o respeito, um punhado de coisa. Não tem como colocar no cargo assim, líder. Não, líder ele não é, não. Ele pode ser o gerente, o coordenador, mas ele não é o líder ainda. Então, isso é conquistado. Então, o resto foi bem, aí é o exemplo. O Petrônio pergunta qual o pensamento de vocês sobre participação nos resultados. Aí, caso a opinião seja por implementar, como que fica a sugestão de não exposição dos números econômicos e financeiros, citado anteriormente? Petrônio, né? Isso. Eu vejo como o lugar onde nós vamos chegar, onde as empresas vão caminhar para ir para lá.
Só que ela não pode ser a primeira atacada, ela não deve ser a primeira atacada. Nós temos muita coisa para fazer antes, que é o slide que o Emerson falou lá para nós. O pertencimento, o ambiente agradável, isso tudo está antes da gente pensar lá no dinheiro. E as pesquisas estão mostrando, né, que o salário não está no primeiro ponto de desejo e de olho. Então, eu vejo, Pedro, que nós vamos chegar aqueles lugares, aquela gestão, aqueles projetos que já estão mais maduros, ele está mais ligado lá na participação de lucro mesmo, sabe? Ele já está lá. Mas ele tem um ambiente muito agradável, ele tem o senso de pertencimento, a pessoa se sente confortável lá dentro. Aí agora o próximo passo é eu trazer divisão do esforço para dentro do trabalho. E assim, esse daí eu ponho o dedo e assino e falo, é nessa linha mesmo. Não entre no primeiro ponto falando de participação, não é por aí o caminho. Aí como é que eu vou falar de não expor a parte financeira e econômica? Aí nós vamos voltar lá na fala dos produtivos. Eu acho que nós temos que cercar pelos indicadores produtivos ali agora, sabe? A taxa de desmama, a mortalidade, produção de arroba, ou sacas por hectare, hora máquina. Hora máquina aí, por aí vai. Eu estou junto com o Regis. Sim. O valor em reais aí, ele está lá na frente. Tem que ter um plano antes, né? Algumas coisas para poder chegar lá. Ele ajuda, ele é importante, mas deve ter um plano. Ô, Regis, por favor, deu uma trava aqui. Eu nem percebi, estava empolgado aqui falando, que nem percebi que eu tinha travado. Mas essa é a fala. Assim, lá no nosso planejamento, nós sabemos que a taxa de pré-ex, a mortalidade, ela vai impactar no EBITDA, no lucro líquido. Mas eu não preciso abrir o EBITDA do lucro líquido, eu vou abrir a taxa de pré-ex, eu vou abrir a produção de sacos por hectare. O Lourenço pontua aqui que o maior problema é quando os líderes da fazenda são capacitados para fazer os trabalhos técnicos e raramente são capacitados para trabalhar com pessoas e equipes. Como é que vocês enxergam a possibilidade de fazer essa capacitação nos líderes? Pode ser. E isso é historicamente, tá? Isso desde a época lá do meu bisavô falecido, meu avô e tudo mais. Então, o que fazia a pessoa chegar nesses cargos ao longo do tempo é o conhecimento. Eu conheço, eu domino, eu vou ocupando aqui. Acontece que a complexidade do que é o sistema do agronegócio hoje, o TS, TSI, não sei o quê, café, quantidade de coisa que tem ali, esses líderes, é importante desenvolver o quê? Um programa de desenvolvimento de gestores, de líderes. Quais as habilidades que eu preciso desenvolver, então? Eu tenho que entender de gente. Esse assunto que nós estamos tendo aqui, nossa, Rafael, eu vou te fazer essa pergunta. Se tivesse um jeito, se tivesse uma forma, aguenta aí que eu quero te fazer essa pergunta à frente. Então, o caminho é esse. Por quê? Porque nós precisamos de ter líderes desenvolvidos para que ele faça a turma desenvolver. Eles têm que ir juntos. Não adianta ter líderes aqui e a turma cá embaixo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. As máquinas que nós temos hoje, os equipamentos, os semis, o valor que tem que ter gente boa para poder mexer naquilo ali. Então, você tem que desenvolver essas pessoas. Regis? Exatamente. Por esse... Sim. É bom escutar você falando isso, que muitas vezes a gente escuta falar que líder só é líder quando nasce líder. E aí a gente vê que existe a possibilidade de desenvolver um líder, né? Claro que quem nasce líder provavelmente vai chegar num nível aí que outras pessoas não chegariam, mas é possível sim buscar essas habilidades de líder. Porque tem o líder nato. E tem o líder que você pode... eu caí numa posição, eu cresci na empresa, eu preciso agora desenvolver habilidades de gerenciar, de liderar. Então, o foco pensem, gente, atrair, desenvolver e reter. Quais as ferramentas que nós vamos usar? A Regis falou muito aí, tem cerca de 17 ferramentas lá, descrição de cargo, checklist, agenda macro, os processos claros e definidos. Então, eu fico aqui, a pergunta que eu tenho para o Rafael é assim,
Rafael Árido, se tivesse um jeito, se tivesse uma maneira, uma forma de fazer essa coisa andar, caminhar, de que os líderes, os gestores se desenvolvessem, entendessem mais de gerenciamento, de mexer com gente, de contratar, selecionar e desligar, de como dar retorno, feedback, de quais são as ferramentas, as 17 ferramentas gerenciais, por exemplo. Tem um jeito de fazer isso? Essa é a minha pergunta. Como fazer isso? Acredito que a gente possa ajudar sim, Emerson. Acho que esse é um ponto importante. A gente está trazendo aqui experiências de 20 anos de Reagro, né? Nós já atingimos a maioridade aí. E nos primórdios, o nome da empresa era Recursos Humanos no Agronegócio, né? Então, lá atrás, nós enxergamos que eu precisava treinar gestor de fazendas de leite, gestor de fazendas de corte, gestor de fazendas de café, de grãos. Eu precisava treinar gestores para lidar com pessoas, né? Então, um dos primeiros treinamentos do Reagro, lá em 2002, 2003, o Regis vai me ajudar a lembrar que era estagiário na época, né, do nosso companheiro Marcelo, nós lançamos o curso de gestão de empresas rurais, né, o GER, e esse curso foi passando por uma série de transformações e aprimoramentos, né, junto com toda a mudança que a humanidade vem passando, e agora nós temos, sim, Emerson, a oportunidade de trazer para o público, a partir de várias turmas presenciais, um modelo online do curso de gestão de pessoas e equipes no agronegócio, né? Nós vamos aí caminhar para a nossa terceira turma online, mas são dezenas de turmas presenciais em vários polos do Brasil. Vamos retornar agora, pós-pandemia, com essas turmas presenciais, mas está aí uma oportunidade. Aqui a foto é de uma fazenda de leite, mas é um curso com foco em toda e qualquer pessoa que lidere equipes de trabalho no agronegócio, sejam elas em fazendas, sejam elas em empresas, em revendas. O Emerson, a Alexandra como coordenador e vivendo essa realidade com as duas primeiras turmas online, podem descrever aí o perfil desse público, mas muitos gestores, donos de fazenda, têm feito e dado feedbacks fantásticos de transformação, né, da maneira como lida com a equipe, da maneira como lida em casa com a família, que realmente o curso tem por objetivo aí transformar a maneira como você se enxerga, muito bem dito pelo Regis há poucos minutos, né, de se conhecer, de se autoavaliar, ver se realmente o seu papel enquanto líder está sendo bem executado e como lidar com o seu próximo, as pessoas que estão na lida do dia a dia com vocês, né? Então, saber lidar com diferentes gerações, compreender a si mesmo e ao outro, como é que eu comunico com o meu funcionário, tudo isso tem técnica, né? E técnicas validadas. Como é que eu vou dar um feedback? Eu vi algo errado, eu vou chamar a atenção dele ali na frente de todos, ou eu vou estruturar um momento para eu dar esse retorno para o funcionário? Tudo isso a gente estudou, compilou, validou nas fazendas e está trazendo para vocês a oportunidade de uma turma que começa agora em abril, no dia 25 de abril. É um curso online com videoaulas e momentos como esse, de videoconferências. Então, vocês vão ter momentos com a Alexandra, com o Emerson e vários outros professores, para vocês trazerem suas dores, trocar ideia em tempo real, na mesma dinâmica de uma sala de aula. Então, fica o convite. Para quem está participando do Ebra, está ao vivo conosco aqui agora, tem uma condição especial. E, por favor, para quem tiver interesse, fica o convite para entrar em contato com o Matheus, que é o nosso consultor do treinamento em gestão de pessoas, nesse WhatsApp, na base aí da tela de vocês, ou no link que vai estar disponível no chat. Vai estar aí o link do Matheus, você clicou aí e vai automaticamente falar no WhatsApp com ele. Tá ok? Então, fica o convite, os treinamentos mais antigos do Reagro, transformou aí centenas de pessoas, e com a oportunidade de ser feito em qualquer região do Brasil, para quem está no Acre, para quem está no Ceará, para quem está em Macapá, para quem está no Rio Grande do Sul e quiser, além desse conteúdo prático, networking aí com pessoas de diversas regiões do país, está aí uma baita oportunidade respondendo sua pergunta e desafio, Emerson.
Muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição para tirar dúvidas do pessoal. Ficaram algumas perguntas aí? Nós temos pergunta aqui da Vera Lúcia, perguntando como proceder com um colaborador que não aceita ordens do chefe, tampouco de gerente, que é mulher. Como é que a gente faz aí para a diferenciação de uma líder de um líder? Existe essa diferenciação? A diferenciação está no A, que você falou aí, né? Um e uma. Mas vamos lá. Não tem diferença. Sabe? E independente de faixa etária. O que é importante disso aí? Primeiro como que foi feita a entrega da liderança. Então, essa pessoa, quando ela ocupa uma posição, independente do sexo, cor, religião, o que for lá, faixa etária, é importante, se o Rafael está passando para mim a liderança, tem que ficar claro, ele faz o comunicado. Gente, então, a partir de hoje, o Emerson, ele entrega isso para mim. E por mais que o Marcos vai lá perguntar qualquer coisa ao Rafael sabe a resposta. Ele vai fazer assim, Marcos, eu estou por fora desse negócio, olha com o Emerson. O que o Emerson falar... Então, essa estrutura ela tem que ser construída, sabe? Então, para poder ter essa liderança. E é importante que essa líder, se ela percebe isso, ela deve falar isso transparente. Falar assim, olha, Alexandra, eu percebi que pedi para você limpar o galpão lá, tirar a sacaria, semana passada você não fez, essa semana você não fez. O que está acontecendo? Não me diga nada agora. Pode pensar nisso, amanhã de manhã a gente conversa. E na hora que ela fala isso, ela deve falar e fazer isso aqui, ó. Porque se ela ficar na frente, vai sair qualquer coisa e na emoção é ruim. Então, por mais que ela é líder, ela fala, pensa nisso. Conversamos disso amanhã de manhã. E sai da sala, da cadeira ou do carro. E um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente considerar é que o processo da passada do bastão ele é essencial, mas vão ter pessoas com os modelos mentais mais arraigados lá, muito mais complicados. Isso existe também. E aí nós vamos ter que saber que a gestão com pessoas também passa por um processo de sacudir a árvore lá e alguns caírem fora, sabe? Então, identificou, eu fiz meu papel, a passada do bastão aconteceu, eu tenho entregado resultado, eu sou coerente, eu sou exemplo, e ainda assim eu estou tendo a dificuldade, nós temos que, em algum momento, falar assim, deixa eu mostrar, porque a autoridade ela é construída, mas ela não vai abandonar a história do poder que está com o cargo da liderança. E em algum momento a gente tem que mostrar ela. Então, o exemplo e tal, mas algumas horas a turma, existe pessoas com os modelos mentais mais arraigados que precisam da geração embora para a gente conseguir colocar novos modelos lá dentro da empresa. Ô Alexandra, eu vou pontuar algo aqui, o resto falou até caminhando isso aí, o Rafael disse lá no conteúdo, que pode ajudar vocês no dia a dia, que não confundam corrigir tarefa com dar retorno, fazer feedback. Então, feedback é algo que você faz hoje, no presente, de algo que aconteceu 10 minutos, hoje de manhã, ontem, essa semana, pensando para frente. Então, ele é sempre positivo, é para o bem da pessoa e o bem da empresa, o bem da fazenda. Isso chama feedback. Então, quando eu vejo uma cena, a Alexandra tomou água ali agora e pôs o copo desse lado. Na hora que eu vejo isso, aquela pessoa com aquela máquina, aquele trator, aquela plantadeira, o que for ali, eu vou lá e... Alexandra, desse lado, mantenha assim, sempre aqui. Isso pode entornar, você machuca esse animal, quebra essa máquina, esse equipamento ou essa planta. Mantenha assim. O fato de eu ir lá, a minha emoção subiu e a sua também, porque eu cheguei lá falando. Alexandra, assim não, é desse jeito. Então, nome disso, corrigir tarefa. O feedback ele vai acontecer em 12, 24 horas, 48, amanhã de manhã. Alexandra, ontem, quando eu passei lá em cima, fique atenta. Aquele copo, aquele material, assim, você machuca, você quebra. Isso é o retorno. Porque uma coisa é você falar com o seu racional alto ou com a sua emoção alta.
Dentro do que o Regis comentou sobre sucessão, a gente tem um exemplo aqui da Carolina, falando que ele e o marido dela se tornaram fazendeiros por herança. O sogro faleceu e aí os dois são advogados e tornaram pecuarista praticamente da noite para o dia. Falaram assim que eles conseguiram fechar o ano com um saldo positivo, mas que eles precisam buscar capacitação. Aonde que vocês indicam, por onde vocês indicam eles buscarem conhecimento para atuarem aí na fazenda? Eu sou muito suspeito para falar sobre esse ponto aí. Mas, Carolina, como o Emerson falou, o conhecimento técnico ele é realmente importante para a gente poder orientar pessoas e para a gente conseguir traçar caminhos que nós vamos conseguir. Ou eu me desenvolvo, ou eu trago alguém para dentro do meu time, ou um apoio, uma consultoria, que me vai fazer esse papel para mim. Isso é fundamental. Então, você está falando de pecuária, né? Podia ser um cafeicultor, podia ser um agricultor. Eu tenho que entender dos processos gerenciais que existem dentro da pecuária, que é o caso seu. O que é reprodutivo, o que eu tenho que olhar no pasto, o que eu tenho que olhar na gestão financeira, o que eu tenho que olhar na sanidade, isso eu tenho que ter consciência, inclusive para saber se o meu fechar positivo foi um fechamento positivo de caixa positivo, mas eu derreti meu rebanho, que pode dar a sensação de que eu estou no positivo, mas eu estou patrimonialmente mais empobrecido. Até, eu não estou falando que é o caso, tá? Estou só falando para a gente ter consciência. Então, o desenvolvimento técnico é realmente condição para a gente poder gerenciar com gente e orientar bem pessoas. E aí eu acho que nós estamos conversando bem e falar assim, eu preciso de olhar para dentro de um curso que vai me falar dos principais pontos da gestão da pecuária, eu tenho que visitar lugares, eu tenho que acrescentar modelos de gestão de pecuária, eu tenho que acrescentar modelos lá dentro da pecuária para eu ter, na hora que eu tenho dificuldade lá dentro de casa, eu tenho um leque de ações que eu consigo resolver. Pessoal, eu recebi mensagem aqui falando que nós temos 8 minutos para encerrar o bate-papo de hoje. E eu vi aqui uma pergunta falando assim que, tendo em mente que os gastos operacionais com pessoas representam grande parte do orçamento, o Wesley quer escutar de vocês sobre ser eficiente no uso da mão de obra. Eu digo que, assim, se essas despesas com as pessoas estão altas, tenha gente boa. Porque ter gente ruim deve ser pior ainda, sabe? Então, tenha gente boa. Tenha gente boa, que isso aí faz sentido. Eu iria nessa linha aí. Eu estou na mesma linha do Emerson e olhando meus indicadores produtivos, se a gente boa ou o alto gasto com mão de obra está convertendo em produção, está convertendo em resultado. Nós temos que ter os indicadores que eu vou gerenciar. Se é saco de café ou de soja por funcionário, se é arroba produzida por funcionário, se é faturamento, não sei. Você vai pensar nos principais indicadores que você tem que olhar aí agora e ver o quanto que ele está convertendo em resultado. E aí, Wesley, mais uma vez falando, né? A mão de obra está mesmo, um dos principais itens de gasto em todos os lugares. Daí a importância da gente, gestor, ser habilitado e capaz em desenvolver gente, em formar, em dar feedback, em montar plano de desenvolvimento, porque vai trazer resultado para dentro do negócio. Penso que dá tempo de mais uma pergunta. Voltando sobre participação dos colaboradores, qual a melhor forma de implementar essa participação? Como é que vocês enxergam isso? Nossa, aí agora você conversou com a pessoa que está assim, eu sou o mais entusiasmado de todos, assim, não tem jeito. Uma reunião semanal, uma reunião quinzenal, onde eu vou trazer a turma para dentro, onde eu vou olhar o que a gente tinha planejado a semana passada e o que eu vou olhar para a tarefa dos próximos 15 dias e participar essa turma nessa tomada de decisão, esse é o caminho. Sim, de tudo que existe, é a menos dificultosa, é organizar na agenda o momento dela acontecer, ela vai durar 40 minutinhos ali toda semana ou a cada 15 dias e a gente transfere conhecimento. Estou junto com o pontuar? Tô Podemos junto passar com a palavra para o Rafael, então?
Estou junto com o Regis. Eu estou vendo comentários aí que vocês estão colocando de bonificar, plano de cargos e salários, aparece aqui. Ô, gente, isso tem que estar descrito mesmo. Né? A gente é sentar e pensar assim, qual é os critérios para passar do nível 1 para o nível 2? Tocador 1, tocador 2, 3. Tratorista 1, 2, 3. Isso tem que estar descrito. Porque senão não fica claro o que eu preciso fazer para mim chegar ao nível 2. Então, tem que estar descrito. Bonificação é outro item que, assim, para bonificar, está claro as penalidades. Se eu não usar o equipamento de proteção, ou o óculos tal, a luva assim, a oliva assim, penalidade. Está claro? Porque se você for só em bonificar direto, volta tudo que nós falamos. Deixa eu passar para o Rafael Wagner, senão eu fico doido com um negócio desse. Até que hora nós temos? Até meia-noite? Bom demais, hein, Emerson? Pessoal, realmente nós estamos partindo aí para o fim do nosso Agroesc. Eu queria, além de agradecer os participantes, tivemos mais de 100 pessoas aqui na sala hoje, o Emerson, Marcos, Regis, Alexandre, falar que várias das perguntas que foram feitas aqui hoje, nós temos essa discussão e muito mais em nossas redes sociais, YouTube. Nós temos um blog onde está segmentado por área, e uma delas é gestão. Lá tem uma série de textos escritos pelo Emerson, pelo Regis, que linkam com vídeos que estão no YouTube. Então, tem um material rico do Reagro nas nossas redes e blog. O blog é reagro.com.br/blog. Tem muita coisa legal lá para vocês explorarem que podem ajudar no dia a dia, tá? Nós estamos à disposição, nossas redes sociais estão interagindo com o público a todo momento. E para quem quiser realmente aprofundar durante meses, né, um treinamento, uso de gestão de pessoas e equipes, é um treinamento de 8 meses. E nele nós vamos realmente pontuar tudo isso que foi tratado aqui em 1h30, com detalhes, gerando esse momento de discussão a cada 15 dias. Então, fica o convite, o link para mais informações está aí no chat, aproveitando esses últimos segundos aí de evento, está aí novamente o link para vocês. E mais uma vez agradecer, nos colocar à disposição para quem quiser rever esse momento. Em cerca de 15 dias ele vai estar disponível no YouTube, então você vai poder rever todos esses detalhes. Acho que foi um momento extremamente rico, não podia ser diferente. A gente trouxe aí uma turma realmente com muita experiência em fazendas e empresas do agro. Então, fica aqui meu agradecimento aos participantes, a você, Emerson, Alexandre, Regis, Marcos, Bárbara, todo mundo que está nos bastidores nos apoiando. E fica o convite para vocês estarem conosco nos demais, né? Todo mês nós estamos realizando 4 webinars. É uma satisfação trazer conteúdo de alto nível como o de hoje para o pessoal do agro aí. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Feliz Dia das Mulheres. Não podia deixar de homenagear. Um forte abraço. A gente sabe o tanto que vocês estão mudando o mundo e fazendo mais bem feito do que os homens. Então, sigam em frente. Estamos juntos. Um abraço. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite.